Touro, se existe um signo que sabe o que é construir com as próprias mãos, que entende o valor de cada tijolo colocado no lugar certo, esse signo é o seu. Você carrega dentro de si uma força que muita gente admira de longe, uma capacidade de persistir quando todos ao redor já desistiram, uma lealdade que atravessa décadas sem perder a intensidade. Mas existe algo que precisa ser dito com toda a honestidade do mundo. Essa mesma força que você tanto valoriza pode estar se transformando numa corrente invisível que prende seus pés no chão quando a vida está pedindo que você caminhe. Hoje nós vamos conversar sobre 8 padrões de apego que podem estar travando a sua evolução sem que você perceba. E atenção, alguns deles vão parecer qualidades à primeira vista, mas quando você olhar com mais cuidado, vai entender por que certas áreas da sua vida parecem estacionadas há tanto tempo. Fique até o final, porque o último padrão é aquele que quase ninguém tem coragem de admitir. Padrão 1. O apego ao conforto que já não alimenta mais a sua alma. Touro, você tem uma relação profunda com o conforto, e isso não é um defeito. É como uma árvore antiga que estende suas raízes bem fundo na terra, buscando firmeza, buscando nutrição, buscando aquele chão seguro onde pode crescer sem medo de ser arrancada pelo vento. O problema começa quando essa mesma árvore se recusa a deixar cair as folhas velhas, quando ela gasta toda a energia tentando manter vivos os galhos que já secaram, em vez de direcionar essa força para os brotos novos que estão pedindo passagem. Pense na sua rotina por um momento. Pense nos lugares que você frequenta, nas atividades que preenchem os seus dias, nos hábitos que repetem semana após semana. Quantos deles ainda trazem aquela sensação genuína de prazer, aquele calor no peito que você sentia quando tudo era novidade? E quantos deles se tornaram apenas repetição mecânica, um piloto automático que você liga de manhã e só desliga quando vai dormir? O conforto verdadeiro é aquele que renova as suas energias, que faz você se sentir vivo e presente. Mas o conforto que se transformou em rotina vazia é como uma poltrona velha que já perdeu o estofamento. Você continua sentando nela por costume, mas ela já não sustenta mais o seu corpo como antes. A evolução não está pedindo que você abra mão de tudo que construiu. Ela está pedindo que você tenha a coragem de olhar com sinceridade para cada pedaço da sua vida e perguntar: isso ainda me faz bem de verdade ou estou apenas repetindo porque tenho medo do que vem depois? Muitas vezes, o que separa uma vida estagnada de uma vida em movimento é justamente essa pergunta. Uma pergunta simples que a maioria das pessoas evita porque a resposta exige mudança. E mudança, para Touro, pode parecer uma ameaça, mas na verdade é o único caminho para que o conforto de amanhã seja ainda melhor do que o de hoje. Padrão 2. O apego a pessoas que já completaram o ciclo na sua vida. Existe uma coisa que Touro faz como poucos signos conseguem: amar com uma intensidade que não diminui com o tempo. Quando você se apega a alguém, esse alguém ganha um lugar permanente dentro do seu coração, como uma planta que você regou todos os dias durante anos, que se entrelaçou com as suas raízes mais profundas e se tornou parte da sua própria estrutura. A beleza disso é inquestionável, mas a dor também pode ser imensa quando a vida mostra que nem todo vínculo foi feito para durar para sempre. Pense num jardim que você cultiva com todo o carinho do mundo. Cada planta tem o seu tempo, o seu ciclo, a sua estação. Algumas florescem na primavera e continuam fortes durante o verão inteiro, outras dão seus frutos e depois precisam ser podadas para que o jardim como um todo continue saudável. Segurar com força uma planta que já cumpriu seu ciclo não vai trazê-la de volta à vida, mas pode sugar nutrientes que outras plantas precisam para crescer. As pessoas que passaram pela sua vida deixaram sementes, ensinamentos, memórias que fazem parte de quem você é hoje. Honrar essas pessoas não significa manter artificialmente uma proximidade que já se desfez naturalmente. Honrar é reconhecer o que foi vivido, agradecer pela presença que existiu e permitir que cada um siga o caminho que a vida está abrindo. Quando você se agarra a alguém que já seguiu em frente, você não está demonstrando lealdade, está impedindo que o espaço vazio se transforme em espaço fértil para novas conexões. Existe uma enorme diferença entre guardar alguém no coração e prender alguém dentro da sua vida. Guardar é um ato de amor, prender é um ato de medo. E Touro, com toda a sua força e toda a sua profundidade emocional, merece viver relações que fluam com naturalidade, não relações que só se mantêm porque o apego é mais forte do que a realidade. Permita-se soltar, não com frieza, mas com sabedoria. As melhores conexões da sua vida ainda podem estar a caminho. Padrão 3. O apego à segurança material como substituto da paz interior. Touro tem uma habilidade natural para lidar com o mundo material. Para construir, acumular, organizar e multiplicar. É como se você tivesse nascido com um mapa interno que aponta sempre para a estabilidade, para aquele lugar seguro onde o teto está firme, a despensa está cheia e o amanhã não assusta tanto. Essa capacidade é um presente raro,
Mas ela pode se transformar numa armadilha quando a busca por segurança material começa a ocupar o espaço que deveria ser da paz interior. Imagine uma pessoa que constrói uma casa enorme, com paredes grossas e portas reforçadas, tudo pensado para proteger o que está dentro. Mas quando essa pessoa finalmente entra, percebe que os cômodos estão vazios, que a estrutura é perfeita por fora, mas por dentro falta calor, falta vida, falta alma. Quantas vezes você trabalhou além do necessário pensando que mais um pouco de dinheiro, mais uma conquista, mais uma aquisição ia finalmente trazer aquela sensação de que está tudo bem? E quantas vezes, mesmo depois de alcançar o que buscava, a inquietação continuou lá, escondida debaixo de todas as camadas de conforto que você construiu? A segurança material é importante, ninguém está dizendo o contrário. Ter uma base sólida permite que você viva com mais tranquilidade e faça escolhas com mais liberdade. Mas quando essa base se transforma no único pilar da sua existência, quando toda a sua sensação de valor próprio depende do que você tem e não de quem você é, aí a segurança vira prisão. A paz verdadeira nasce de dentro. Ela vem de saber quem você é quando tudo ao redor se transforma, quando os números mudam, quando as circunstâncias balançam. Touro que encontra essa paz interior se torna inabalável de verdade, não porque tem muito, mas porque é muito. E essa é a evolução que a vida está pedindo de você neste momento. Não abrir mão do que conquistou, mas parar de depender disso para se sentir inteiro. Padrão 4. O apego a opiniões que já não representam quem você está se tornando. Touro tem fama de ser teimoso, e talvez essa seja a descrição mais injusta que a astrologia já criou para um signo. Porque o que as pessoas chamam de teimosia, na verdade, é convicção, é a capacidade de manter uma posição quando o mundo inteiro está tentando empurrar você numa direção diferente. Essa firmeza é como uma montanha que não se move com o vento, que não se abala com a chuva, que permanece ali, sólida e imponente, enquanto tudo ao redor muda de forma. Mas existe uma diferença fundamental entre ser firme nas suas convicções e ser prisioneiro das suas próprias ideias antigas. Pense numa estrada que você percorre há muitos anos. No começo, ela levava exatamente aonde você queria chegar. Mas o tempo passou, a paisagem mudou, novos caminhos se abriram. E aquela estrada que antes era a melhor opção agora dá voltas desnecessárias, passa por terrenos que já não fazem sentido e demora muito mais do que deveria para chegar ao destino. Continuar nessa estrada por costume não é fidelidade a si mesmo, é resistência à evolução natural da vida. As opiniões que você formou ao longo dos anos foram ferramentas importantes para navegar o mundo. Elas protegeram você, guiaram suas decisões e ajudaram a definir quem você era naquele momento. Mas você não é mais a mesma pessoa de 10 ou 20 anos atrás. Você viveu, aprendeu, sentiu coisas que transformaram a sua forma de enxergar o mundo. Permitir que essas opiniões se atualizem não é fraqueza, é maturidade. É reconhecer que a vida é maior do que qualquer ideia fixa que possamos carregar. Touro que aprende a revisar suas certezas sem perder sua essência se torna uma pessoa mais completa, mais sábia e infinitamente mais livre. A montanha continua sendo montanha mesmo quando a neve derrete e dá lugar às flores. Ela só muda de estação, como tudo que está vivo. Padrão 5. O apego ao ritmo lento quando a vida está pedindo ação imediata. Existe uma beleza genuína no ritmo de Touro, uma paciência que a maioria das pessoas perdeu no mundo apressado em que vivemos. Enquanto os outros correm sem saber para onde, você caminha com firmeza, sente o chão sob os seus pés, respira fundo antes de dar o próximo passo. Isso é uma sabedoria que poucos possuem. É como um rio que segue seu curso natural, sem pressa, mas sem parar, moldando a paisagem ao seu redor com uma força suave e constante. O problema aparece quando esse ritmo natural se transforma em resistência disfarçada. Quando aquilo que parece paciência é na verdade medo de agir, quando a espera consciente vira procrastinação inconsciente, quando você usa a calma como escudo para não enfrentar situações que pedem uma resposta rápida e decisiva. A natureza tem muito a nos ensinar sobre isso. Observe como o campo se comporta quando a chuva finalmente chega depois de uma seca longa. A terra não espera para absorver a água, ela se abre imediatamente, porque sabe que aquele momento não vai se repetir tão cedo. As sementes que estavam dormentes começam a germinar no instante em que sentem a umidade. Elas não pedem mais tempo para pensar se devem ou não crescer. Existem momentos na vida que funcionam exatamente assim, oportunidades que chegam com uma janela curta, que pedem decisão no momento presente, que exigem que você confie no que sabe e haja antes que a mente tenha tempo de criar todas as razões para não agir. Touro que aprende a reconhecer esses momentos e responde com a velocidade que eles pedem não está abandonando sua natureza, está expandindo ela. Você pode ser paciente e decisivo ao mesmo tempo, pode ser cuidadoso e corajoso na mesma respiração.
A evolução não está pedindo que você se torne alguém diferente, está pedindo que você acrescente mais uma ferramenta ao conjunto poderoso que já carrega. O rio continua sendo rio quando acelera nas corredeiras, ele só mostra uma força que já existia dentro dele. Padrão 6. O apego ao que é familiar simplesmente porque é conhecido. Touro encontra nos ambientes conhecidos uma espécie de abraço invisível. Uma sensação de pertencimento que acalma a alma e diz que está tudo bem, que você está no lugar certo, que nada de ruim pode acontecer enquanto os elementos familiares estiverem ali ao seu redor. Isso é como uma árvore que encontrou seu lugar perfeito no solo, onde a luz chega na medida certa, a água é abundante e as raízes têm espaço para se espalhar. Mas o que acontece quando o solo começa a mudar, quando os nutrientes se esgotam e a árvore continua ali, não porque o lugar ainda é bom, mas porque suas raízes estão tão profundas que arrancar parece impossível? O familiar tem um poder imenso sobre a mente humana, ele cria a ilusão de segurança mesmo quando já não oferece mais nenhuma proteção real. Pense nos ambientes que você frequenta, nas pessoas com quem convive diariamente, nos padrões de comportamento que repetem sem que você perceba. Quantos deles estão ali porque realmente enriquecem a sua vida? E quantos se tornaram apenas cenário de fundo, uma paisagem tão repetida que você já nem percebe mais? O que é familiar nem sempre é bom, e o que é desconhecido nem sempre é perigoso. Às vezes, o maior presente que a vida pode oferecer está escondido justamente naquilo que você nunca experimentou, naquele caminho que você olha de longe com desconfiança, naquela possibilidade que descarta antes mesmo de considerar porque simplesmente não se encaixa no que você já conhece. A evolução de Touro passa por desenvolver uma nova relação com o desconhecido, não abraçar tudo sem critério, porque isso não combina com a sua natureza, mas permitir que a curiosidade tenha espaço ao lado da cautela. Abrir uma fresta na porta que você manteve fechada por tanto tempo e espiar o que existe do outro lado. Você pode se surpreender ao descobrir que o desconhecido não é o oposto do conforto. Muitas vezes, ele é o próximo nível do conforto que você merece. Permita-se experimentar sem julgamento. O novo pode ser exatamente o que a sua alma estava esperando. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado. Guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Padrão 7. O apego ao papel que você sempre desempenhou dentro da família e dos grupos. Desde muito cedo, Touro assume papéis dentro dos grupos onde convive, o provedor, o porto seguro, aquele em quem todos podem se apoiar sem medo de desabar. É como um carvalho no centro de uma propriedade rural. Todos buscam sua sombra, todos descansam sob seus galhos, todos confiam que ele vai estar ali amanhã, no mesmo lugar, com a mesma força, oferecendo a mesma proteção de sempre. E durante muitos anos, esse papel fez sentido, ele deu a você um propósito claro, uma identidade definida, um lugar reconhecido dentro do grupo. Mas o que acontece quando o carvalho percebe que nunca teve permissão para ser outra coisa? O que acontece quando ele quer crescer numa direção diferente, estender seus galhos para um lado onde ninguém espera, ou simplesmente descansar da função de proteger os outros? Muitas pessoas ao seu redor se acostumaram tanto com o papel que você desempenha que nem conseguem imaginar você sendo diferente. E o mais delicado é que você mesmo pode ter esquecido que existem outros jeitos de ser, outras versões de si mesmo que nunca tiveram espaço para aparecer porque a versão conhecida era sempre a mais requisitada. O papel que você assumiu não precisa ser descartado, mas ele precisa deixar de ser obrigatório. Existe uma diferença enorme entre escolher ser o suporte de alguém porque isso te faz bem e ser forçado a ocupar essa posição porque todos esperam isso de você. A primeira opção é generosidade, a segunda é aprisionamento. Touro que evolui é Touro que se permite ser mais do que um único papel. Que reconhece que pode ser forte e vulnerável, pode ser provedor e também pode precisar de apoio, pode ser o pilar e também pode pedir para se encostar em alguém. Permita que as pessoas ao seu redor conheçam todas as suas faces, não apenas aquela que elas consideram mais útil. Você é muito mais complexo e muito mais bonito do que qualquer função que lhe atribuíram. E as pessoas que verdadeiramente merecem estar na sua vida vão amar todas as suas versões, não apenas a que serve a elas. Padrão 8. O apego à ideia de que vulnerabilidade é fraqueza. De todos os padrões que discutimos até aqui, este talvez seja o que mais profundamente marca a experiência de Touro. Porque existe uma crença antiga, quase primitiva, que habita o coração deste signo, a crença de que ser forte significa nunca mostrar que está cansado, nunca admitir que precisa de ajuda, nunca deixar que os outros vejam as rachaduras que existem por trás da fachada firme e inabalável.
Pense numa muralha de pedra que protege uma cidade inteira. Ela está ali há séculos, enfrentando tempestades, suportando ataques, resistindo ao tempo com uma dignidade silenciosa. As pessoas olham para ela e veem apenas solidez, mas ninguém percebe que por dentro, entre as pedras, existem pequenas fissuras que precisam de atenção, que precisam de reparo, que precisam ser vistas antes que se transformem em rachaduras maiores. Quando você se recusa a mostrar vulnerabilidade, não está se protegendo. Está se isolando. Está construindo uma barreira entre quem você realmente é e quem as pessoas pensam que você é. E quanto mais tempo essa barreira se mantém, mais difícil se torna derrubá-la. A verdadeira força não está na rigidez, está na capacidade de ser honesto sobre o que sente, sobre o que teme, sobre o que machuca. Observe a natureza mais uma vez. As árvores mais resistentes não são as que têm o tronco mais duro, são as que sabem se curvar com o vento sem quebrar. Elas cedem quando precisam, flexionam quando a pressão aumenta e voltam à posição original quando a tempestade passa. Essa flexibilidade é o que garante sua sobrevivência, não a rigidez. Touro que aprende a ser vulnerável não perde sua força, ganha uma dimensão completamente nova dela. Ganha a capacidade de se conectar com as pessoas num nível mais profundo, de receber ajuda sem culpa, de admitir que não sabe tudo e que não precisa saber. A vulnerabilidade é a porta de entrada para as relações mais significativas da sua vida, e essa porta só se abre de dentro para fora. Ninguém pode abri-la por você, mas quando você decide girar a maçaneta, tudo muda. Absolutamente tudo. Padrão 9. O apego ao controle de situações que estão além do seu alcance. Touro carrega dentro de si um desejo profundo de ordem, uma necessidade quase visceral de saber que as peças estão nos lugares certos, que os planos estão seguindo o caminho traçado, que nada vai escapar do controle sem aviso prévio. Essa característica fez de você uma pessoa confiável, organizada, alguém em quem os outros confiam justamente porque sabem que você mantém tudo funcionando. Mas existe uma linha muito tênue entre organização saudável e tentativa de controlar aquilo que simplesmente não está nas suas mãos. Pense num agricultor que cuida da sua plantação com dedicação absoluta. Ele prepara a terra, escolhe as melhores sementes, rega no horário certo, protege contra as pragas. Mas quando chega a estação das chuvas, ele não tem poder sobre o céu. Não pode decidir quando vai chover, quanto vai chover, ou se vai chover na quantidade que sua plantação precisa. E se esse agricultor gastar toda a sua energia tentando controlar o clima em vez de adaptar suas técnicas ao que a natureza oferece, ele vai acabar exausto e frustrado sem colher nada. O mesmo acontece na sua vida quando você tenta controlar as decisões dos outros, o resultado de situações complexas, o tempo que as coisas levam para acontecer, ou a direção que a vida decide tomar. Cada minuto gasto tentando forçar um desfecho específico é um minuto roubado da sua paz. É energia que poderia estar sendo usada para se adaptar, para fluir, para encontrar soluções criativas dentro das circunstâncias reais. Soltar o controle não significa se tornar passivo. Significa direcionar sua enorme capacidade de ação para aquilo que realmente depende de você e aceitar com serenidade o que não depende. É como o agricultor que faz tudo ao seu alcance e depois confia que a terra sabe germinar sem supervisão constante. Touro que encontra esse equilíbrio entre ação e entrega descobre uma liberdade que nunca imaginou possível. A liberdade de fazer o seu melhor e depois descansar sabendo que isso é o suficiente. Padrão 10. O apego a mágoas que já deveriam ter ficado no passado. A memória de Touro é como um arquivo vivo. Cada experiência fica gravada com uma riqueza de detalhes que impressiona. Você se lembra das palavras exatas que alguém disse, do tom de voz que usou, do olhar que acompanhou aquela frase que doeu tanto. Essa memória emocional é parte da sua profundidade. É ela que permite que você ame com tanta intensidade e se conecte com tanta verdade. Mas essa mesma memória pode se transformar numa prisão quando ela insiste em reproduzir as cenas de dor muito tempo depois que os atores já saíram do palco. Imagine um lago de águas cristalinas que reflete tudo com perfeição, as árvores ao redor, o céu azul, as nuvens que passam. Mas alguém jogou pedras nesse lago há muito tempo, e em vez de deixar que a água se acalmasse naturalmente, você continua mexendo no fundo, levantando a lama, turvando a água com memórias que já deveriam ter se depositado no fundo e ficado ali em paz. Cada vez que você revisita uma mágoa antiga com toda a intensidade emocional do momento original, está jogando mais uma pedra no lago, está impedindo que a clareza volte, que a paz se restabeleça, que novas imagens bonitas se reflitam na superfície. Perdoar não significa concordar com o que foi feito, não significa fingir que não doeu ou que não importou. Perdoar significa decidir que aquela dor já ocupou espaço demais na sua vida e que chegou a hora de recuperar esse espaço para coisas que realmente merecem a sua atenção. É um ato de coragem monumental.
Talvez o ato mais corajoso que Touro pode realizar. Porque exige que você solte algo que se tornou parte de você, e soltar, como já conversamos, é o maior desafio deste signo. Mas pense no que existe do outro lado do perdão: leveza, espaço, energia renovada, capacidade de confiar novamente. O lago limpo é muito mais bonito do que o lago turvo, e a única pessoa que pode parar de mexer na lama é você. Padrão 11. O apego ao perfeccionismo que paralisa em vez de impulsionar. Touro não faz nada pela metade. Quando decide criar algo, dedica cada grama de energia para que o resultado seja impecável. É como o artesão que talha uma peça de madeira com atenção a cada detalhe. Que não descansa enquanto a superfície não estiver lisa, as proporções não estiverem perfeitas e o acabamento não refletir exatamente a imagem que tinha na mente. Essa busca pela excelência é admirável e produz resultados extraordinários, mas ela carrega um perigo silencioso que pode sabotar tudo o que você tenta construir. Porque existe um momento em que a busca pelo perfeito se torna inimiga do bom, quando a peça já está bonita, já cumpre sua função, já encanta quem olha para ela, mas o artesão continua talhando, raspando, ajustando, incapaz de dizer que está pronto. E enquanto ele perde tempo tentando melhorar o que já está excelente, outras peças que poderiam ter sido criadas ficam esperando, outras ideias que poderiam ter ganhado forma permanecem presas na imaginação. O perfeccionismo disfarçado de dedicação é um dos padrões mais traiçoeiros porque ele se apresenta como virtude, ele faz você acreditar que está sendo responsável, cuidadoso, criterioso. Mas por trás dessa máscara bonita, existe medo. Medo de ser julgado, medo de não ser bom o suficiente, medo de que as pessoas vejam falhas que confirmem aquela voz interior que diz que você precisa ser impecável para ser aceito. A verdade é que ninguém espera a perfeição de você. As pessoas que amam você e admiram o que você faz ficam felizes com o seu melhor esforço honesto, não com uma versão impossível que nem existe. A natureza nunca é perfeita nos termos que a mente humana define, e mesmo assim, é a coisa mais linda que existe. Nenhuma flor é simétrica, nenhuma montanha tem linhas retas, nenhum pôr do sol se repete, e é justamente essa imperfeição que torna tudo tão encantador. Permita que suas criações, seus projetos e sua própria vida tenham essa beleza imperfeita. Permita-se terminar, entregar, seguir em frente. O mundo precisa do que você tem para oferecer agora, não da versão perfeita que talvez nunca chegue. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Touro e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Padrão 12. O apego à autossuficiência como escudo contra a decepção. Touro aprendeu ao longo da vida que contar consigo mesmo é a forma mais segura de não se decepcionar, que depender dos outros é abrir uma porta por onde a dor pode entrar a qualquer momento. E essa lição não veio do nada, ela foi construída experiência após experiência, cada decepção adicionando mais um tijolo nessa muralha de autossuficiência que você ergueu ao seu redor. É como uma planta que cresce sozinha no meio de um campo aberto. Ela aprendeu a buscar água nas profundezas, a resistir ao sol escaldante sem sombra, a se manter firme contra o vento sem nenhum suporte ao lado. E por um tempo, essa independência foi necessária. Foi o que permitiu que você sobrevivesse e crescesse quando as circunstâncias exigiam força solitária. Mas chegou o momento em que a sobrevivência deu lugar à vida, e viver de verdade inclui permitir que outras pessoas façam parte da sua jornada de formas significativas. Não como coadjuvantes que você tolera, mas como parceiros que acrescentam algo que você sozinho não consegue criar. Nenhuma planta atinge seu potencial máximo completamente isolada, até as mais resistentes se beneficiam da sombra de uma árvore vizinha, das raízes que se entrelaçam no subsolo compartilhando nutrientes, da presença de outras espécies que enriquecem o solo ao redor. Quando você se recusa a pedir ajuda, não está demonstrando força, está limitando o que poderia alcançar se permitisse que mãos amigas se juntassem às suas. Quando você rejeita apoio emocional dizendo que está tudo bem quando claramente não está protegendo ninguém, está apenas adicionando peso a uma carga que seria muito mais leve se fosse dividida. A verdadeira maturidade emocional não está em não precisar de ninguém, está em ter a coragem de precisar e a sabedoria de escolher bem de quem se aproximar. Você pode ser forte e ainda assim aceitar ajuda, pode ser independente e ainda assim construir pontes genuínas com as pessoas certas. Essas duas coisas não se anulam, elas se complementam de uma forma que pode transformar completamente a qualidade da sua vida. Padrão 13. O apego à estabilidade emocional como forma de evitar sentir profundamente. Touro tem uma capacidade admirável de manter a calma quando tudo ao redor está em caos, de ser aquela presença tranquila e centrada que acalma os outros apenas por estar ali.
Mas existe um segredo que poucos conhecem por trás dessa calma aparente. Nem sempre ela é equilíbrio genuíno. Às vezes, o que parece serenidade é na verdade um mecanismo sofisticado de proteção, uma forma de manter as emoções mais intensas trancadas num lugar onde elas não possam causar desconforto. É como um lago de superfície perfeitamente lisa. Quem olha de fora vê apenas paz e tranquilidade. Mas no fundo desse lago existem correntes fortes que se movem sem parar, emoções que foram empurradas para baixo tantas vezes que aprenderam a viver escondidas, fora do alcance da consciência. A alegria que poderia ser exuberante se manifesta como contentamento discreto. A tristeza que precisaria ser chorada se transforma em silêncio prolongado. A raiva que deveria encontrar expressão saudável se deposita como ressentimento acumulado. Sentir profundamente não é perder o controle, é estar completamente vivo. Quando você permite que as emoções subam à superfície, que sejam vistas e sentidas sem julgamento, algo extraordinário acontece, o lago inteiro se renova. A água que estava parada ganha movimento, os nutrientes do fundo sobem para alimentar a vida na superfície, e o ecossistema emocional inteiro se equilibra de uma forma muito mais saudável do que a calma forçada jamais conseguiu oferecer. Touro que se permite chorar quando precisa, rir sem contenção quando a alegria transborda, expressar frustração quando algo não está certo. Esse touro descobre uma profundidade emocional que transforma cada relação, cada experiência e cada momento em algo infinitamente mais rico. Não tenha medo das suas emoções, elas não são suas inimigas. São mensageiras que carregam informações preciosas sobre quem você é e o que precisa. Ouça-as. Sinta-as. Deixe-as passar por você como o vento passa pela copa de uma árvore, mexendo os galhos, fazendo barulho, mostrando que a árvore está viva. A calma verdadeira não é a ausência de emoção, é a capacidade de sentir tudo sem perder as raízes. Padrão 14. O apego ao passado como referência única para tomar decisões no presente. A relação de Touro com o passado é intensa e profunda. Cada experiência vivida se torna uma referência, um manual, um guia que informa como agir diante de situações semelhantes. E na maioria das vezes, essa sabedoria acumulada é extremamente valiosa. Ela evita que você repita erros, permite que você reconheça padrões e oferece uma base sólida para tomar decisões com mais segurança. Mas o que acontece quando o passado se torna a única lente através da qual você enxerga o presente? É como um navegador antigo que insiste em usar um mapa desatualizado para atravessar um oceano que mudou. As correntes já não são as mesmas, novas ilhas surgiram, os ventos sopraram em direções diferentes. O mapa antigo pode até dar uma ideia geral do caminho, mas confiar exclusivamente nele pode levar a destinos completamente diferentes do pretendido. Quando uma nova oportunidade aparece na sua vida, a primeira reação do seu cérebro é buscar no arquivo do passado alguma experiência semelhante. E se a experiência encontrada foi negativa, o alarme dispara imediatamente. A mente diz: da última vez que tentei algo assim, não deu certo. Da última vez que confiei assim, fui traído. Da última vez que arrisquei assim, perdi. E essas vozes do passado são tão convincentes que frequentemente vencem a batalha contra a possibilidade do presente. Mas a verdade que precisa ser dita é que o presente não é o passado, você não é a mesma pessoa, as circunstâncias não são as mesmas, as pessoas envolvidas não são as mesmas. Usar o passado como conselheiro é sabedoria, usar o passado como ditador é prisão. A diferença está em quanto poder de decisão você entrega às suas memórias em comparação com a realidade que está bem diante dos seus olhos. Touro que aprende a consultar o passado sem se submeter a ele encontra um equilíbrio extraordinário. A experiência informa, mas não determina. A memória aconselha, mas não comanda. A história pessoal enriquece o presente em vez de limitá-lo. Permita que o passado seja o que ele realmente é, um professor, não um carcereiro. Aprenda com ele, agradeça por ele, e depois olhe para frente com os olhos bem abertos para o que está acontecendo agora, porque o agora é o único lugar onde a mudança realmente acontece. Padrão 15. O apego à ideia de que mudar significa perder quem você é. Este é o padrão mais profundo de todos, aquele que está na raiz de muitos dos outros que conversamos até aqui. Porque quando o touro resiste ao novo, quando se agarra ao familiar, quando insiste em manter tudo como está, no fundo mesmo, existe um medo ancestral de que a mudança signifique a perda da própria identidade. De que se você mudar demais, não vai mais se reconhecer no espelho, de que as pessoas que amam você vão olhar e dizer que não é mais a mesma pessoa, de que tudo o que foi construído com tanto esforço vai se desfazer como areia entre os dedos. Esse medo é compreensível, profundamente humano e absolutamente compreensível. Mas ele parte de uma premissa falsa, a premissa de que você é aquilo que permanece igual. Quando na verdade, você é aquilo que permanece verdadeiro.
Observe uma semente que se transforma em árvore. Ela muda completamente de forma, de tamanho, de aparência. Ninguém olhando para o carvalho gigante diria que ele é a mesma coisa que a bolotinha que foi plantada no solo décadas atrás. Mas a essência está ali, o código que determina a forma dos galhos, a textura da casca, a profundidade das raízes. A semente não perdeu nada ao se transformar em árvore, ela se tornou tudo o que sempre foi em potencial. E é exatamente isso que a mudança significa para você, não perder quem é, mas se tornar tudo o que sempre carregou em forma de possibilidade. Cada transformação que você abraça não apaga o que veio antes, ela adiciona camadas, amplia horizontes, revela aspectos de si mesmo que estavam dormindo à espera do momento certo para despertar. Mudar não é trair quem você é honrar quem você pode ser. E Touro que finalmente compreende isso se liberta do peso mais antigo que carregava, o peso de acreditar que só existe uma versão possível de si mesmo. A verdade é que existem infinitas versões de você esperando para serem vividas, cada uma delas tão autêntica e tão verdadeira quanto a que existe agora. Permita-se evoluir sem medo, a sua essência vai com você para onde quer que vá. Touro, você chegou até o final deste vídeo e isso já diz muito sobre quem você é. Diz que existe dentro de você uma parte que não aceita mais ficar parada, uma parte que reconhece esses padrões, que sente a verdade por trás das palavras e que está pronta para fazer diferente. Os 8 padrões que discutimos hoje não são defeitos, são sombras das suas maiores qualidades. O apego ao conforto é a sombra da sua capacidade de construir coisas duradouras. O apego ao controle é a sombra da sua dedicação inabalável. O apego ao familiar é a sombra da sua lealdade profunda. Reconhecer essas sombras é o primeiro passo para transformá-las em luz, e você acabou de dar esse passo. O que vem agora é escolha sua, e Touro sabe como poucas pessoas sabem que as escolhas que realmente importam são aquelas que fazemos nos momentos silenciosos, longe dos holofotes, quando ninguém está olhando. Este é um desses momentos. A sua evolução não precisa ser barulhenta ou dramática, ela pode acontecer no ritmo que combina com você, passo a passo, dia após dia, como tudo que Touro faz de melhor. Mas ela precisa começar, e o melhor momento para começar é agora, enquanto a energia dessa conversa ainda está viva dentro de você. Você tem 2 opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.